Marcos, glória a Deus, capítulo 4, aleluia, vamos ler alguns versículos, glória a Deus. Confesso, irmãos, que essa não era a palavra, eu vinha estudando em Josué, aleluia, mas o Senhor ontem me direcionou esta palavra, glória a Deus. Eu disse em meu coração, meu Deus, um dia só para eu poder estudar, mas é como Deus quer, aleluia. Não somos nós que fazemos a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Marcos 4, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, passamos a ler. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e sentou-se no mar, sobre o mar. Porém, toda a multidão estava em terra junto do mar. E ele ensinava-lhe muitas coisas por parábola. E lhe diziam na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves dos céus e a comeram. E outras caíram sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia. Podem se sentar e glorificar o seu nome de Jesus. Glória a Deus. Na palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, ele ensinava muitas das vezes por parábola. Mas nessa parábola especificamente, ele ensina, aleluia, e também interpreta a parábola. Isso nós vamos ver nos versículos seguintes. Em muitas parábolas, Jesus deixa que o Espírito Santo nos ajude a interpretar. Mas nesta palavra, Jesus nos dá o bônus, glória a Deus. Ele conta e ele mesmo interpreta. Exaltado é o nome do Senhor. Essa passagem é a que mais, aleluia, relata os dias atuais a qual nós estamos vivendo. Ela relata 4 tipos diferentes de pessoas a qual recebem a palavra de Deus. A palavra que lemos nos diz que Jesus estava pregando junto ao mar, e junto dele seus discípulos e uma grande multidão, porque aonde Jesus estava sempre havia uma grande multidão. Aleluia, glória a Deus. E essa multidão, eles vinham, aleluia, para ouvir a palavra do Senhor. Eles vinham de todas as partes, aleluia. Vinham de aldeias, eles vinham de cidades. Eles não mediam distância.
Deus. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto no caminho. Então vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu sobre pedras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Onde não havia muita terra. Aleluia. Nasceu. Aleluia. Aleluia. Porque não tinha. Nasceu logo. Porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. Como não tinha raiz, secou. Ele vai dizer: outra caiu entre espinhos. Crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E vai dizer que outra caiu em boa terra, deu fruto, vingou, cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100. Aleluia. E ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Até aqui Jesus está falando em parábola. Aleluia. Ele está falando de pessoas. De 4 tipos de pessoas. Aqui ele fala de terra, de solo, de semente, de semeador. Aleluia. Mas é para pessoas que ele está falando. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos, eles não entenderam a palavra. E quando eles estavam só, eles questionam ao Senhor sobre esta parábola. Glória a Deus. Aleluia. Jesus quis dizer que tem pessoas que têm profundidade nos conhecimentos do reino de Deus. Mas tem outras que vão precisar de parábolas para compreender melhor o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer: não entende esta parábola, que é mais simples. Como entenderão as outras? Aleluia. Então, algumas vezes nós vamos entender a parábola, a palavra por parábola. Outras vezes pelo próprio conhecimento da palavra. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai dizer: o que semeia, semeia a palavra. Aqui era Jesus semeando. E hoje estou eu a semear. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 15, ele vai interpretar, aleluia, a parábola do versículo 4. Aleluia. Ele vai dizer: o que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Aleluia. A semente foi semeada sobre a beira do caminho. Glória a Deus. Aqui são aquelas pessoas que vêm para a igreja. Aleluia. Mas não dão atenção à palavra. Glória a Deus. Não concordam com o que é pregado. Aleluia. Aleluia. A semente não chega nem a nascer. Glória a Deus. Porque a palavra ela não entra no seu coração. É o pregador pregando e ele não entende nada. Aleluia. Ele não acredita no que nós estamos falando. Aleluia.
Deus. Jesus é o caminho. E é nesse caminho que eu e você temos que andar. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. E ele vai dizer, da mesma forma, os que receberam a semente sobre pedregais, os quais ouviram a palavra, logo com prazer receberam, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporões, depois sobrevindo a tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui ele responde o versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Ele vai dizer que a semente foi semeada em pedregais. São aquelas pessoas que até ouvem a palavra e recebem com alegria, aleluia, mas não tem raiz, vive na emoção. Glória a Deus. Quando a palavra é pregada, ela fica, é verdade, é mesmo, emoção, aleluia, mas não tem raiz. Mas quando chega, aleluia, as preocupações, só precisa de uma cara feia, só precisa chegar na igreja e não receber uma paz do Senhor, aleluia, que já desanima, já diz, não vou mais para a igreja, aleluia, porque não tem raiz. Ela caiu em terra rasa, glória a Deus, e o sol queimou, aleluia. Ela até cresceu, mas não tinha raiz e morreu, aleluia, glória a Deus. Desiste porque não tem raiz. Parece crescer rápido na fé, mas não tem raiz. E o crente precisa entender que ele precisa crescer para baixo. Aleluia. Porque às vezes nós queremos crescer para cima. Nós queremos que as pessoas nos vejam pregar, nos vejam cantar, se emocionem, aleluia. Mas o crente ele tem que começar a crescer para baixo, para suas raízes crescerem só profundo. Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor, para que as dificuldades, os problemas não venham nos afastar do Senhor. Lá em Tiago 4:7 vai dizer: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aqui está nos dizendo: não deixe que os problemas da vida, os problemas do dia a dia, nos afastem de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aí ele volta a dizer aos discípulos: outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos, das riquezas e as ambições de outras coisas entram e sufocam a palavra e fica infrutífera. Glória a Deus. Aqui Jesus responde, glória a Deus, o versículo 7. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aqui vai dizer que a semente, ela foi semeada em espinhos. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, até tem raiz, aleluia, mas se preocupam com as coisas desse mundo, começam a se preocupar com as coisas do mundo, deixando as coisas de Deus de lado e olhando para as coisas do mundo. Começam a lembrar, aleluia, como o povo que Deus tirou do Egito, aleluia, para a terra de Canaã. Deus tirou o povo do Egito porque era escravo, glória a Deus, para habitar uma terra que manava leite e mel, glória a Deus. E a palavra diz que esse povo caminhava e murmurava. Eles, aleluia, tinham saudade do Egito, glória a Deus, aleluia. E aqui
Deus para trás. Aí sufocam. Começam a dar desculpa que não estão tendo tempo. Aleluia. Aleluia. Porque às vezes nós somos acostumados a dar desculpa das coisas que nós não estamos querendo fazer. Ah, eu não vou na igreja hoje porque eu estou cansado. Eu não vou na igreja hoje porque o irmão olhou para mim com a cara feia. Eu não vou na igreja hoje porque eu não vou louvar. Eu não vou na igreja porque eu não estou dando oportunidade. Nós ficamos dando desculpas. Aleluia. Para não vir à casa do Senhor. E os espinhos nos sufocam. E o mundo nos encontra. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. E o que é para dar fruto, não frutifica. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É maravilhoso. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Separei aqui um versículo. Agora vai fugir da minha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Encontrei. E Lucas 9:23 vai dizer: temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz, aleluia, e seguir a Jesus. Não podemos deixar que as coisas do mundo nos tirem o foco, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Que nós não venhamos deixar que o mundo nos encante, que nós não venhamos ter saudade do Egito, nem dos manjares a qual nós comemos outrora. Que nós, aleluia, glória a Deus, não venhamos deixar que o nosso trabalho nos impeça de vir à casa do Senhor. Eu sei que nós temos que trabalhar, é necessitado que cada um de nós trabalhe, aleluia, mas que não seja a nossa prioridade, que nós tiramos, aleluia, o nosso melhor para Jesus. Porque muitas das vezes nós dizemos que vamos dar o melhor para o Senhor e não damos. Glória a Deus, não damos, não tiramos o nosso melhor tempo para Ele. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Que nós não deixamos que as coisas do mundo nos afastem do Senhor. Porque se nós tivermos raiz, mas nós não estivermos firmados na rocha que é Cristo, nós também morremos. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai dizer, aleluia, glória a Deus, no 20. E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Aqui vai dizer que a semente que foi semeada na terra boa são aquelas pessoas que ouvem, guardam, obedecem, independente do temporal, dos vendavais, da terra, aleluia. Eles têm, aleluia, suas terras firmadas na rocha. Eles negam a si mesmos, negam as suas vontades, aleluia, para fazer a do Senhor. Muitas das vezes não é fácil que eu e você negue a nossa própria vontade para fazer a de Deus. Mas
praticou. Aleluia. Ela recebeu a palavra e deu fruto. E só pode dar fruto o qual está em Cristo. Aleluia. Só podemos dar fruto se eu e você estivermos em Cristo. Jesus vai dizer em João 15: Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E se nós estivermos nele e ele em nós, assim daremos muitos frutos e frutos em abundância. Aleluia. 30, 60, 100 por um. Que representa o coração receptivo e obediente, que transforma o Evangelho em ação, superação, superando a dificuldade e perseverando na fé. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos diante de 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. E apenas uma foi aprovada por Jesus. Aleluia. É pessoas, igreja. Pessoas que estão na igreja, que estão sendo alimentadas pela palavra do Senhor. A palavra está sendo semeada para cada coração que aqui está. Aleluia. Aleluia, Deus. Qual é a terra do seu coração? Glória a Deus. É a do Espírito? É a raça? Aleluia. É a de pedra? Ou é a boa terra? Deus, Ele fez o céu para todos, mas nem todos vão. Veja aqui nessa parábola, são 4 tipos de terra. 3, Jesus não aprovou. Aleluia. E se eu e você não formos aprovados, nós ficamos. Aleluia. É, meu Deus. Ele vai nos tirar da videira. Aleluia. E nos jogar no fogo. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Nem todos que estão na igreja vão subir. É forte, mas é verdade. Aleluia. Nem todos que estão dentro da igreja vai ser salvo. Aleluia. Porque o seu coração não é uma terra boa. Glória a Deus. Uns não têm raiz, outros têm raiz, mas deixam que as coisas do mundo enfeitiçem. Aleluia. Deixam que amigos me tirem da presença. Falam, cantam para Baal, sem que o pastor veja, nem a pastora veja, mas Deus vê. E Ele está, aleluia, nos observando e vendo se o nosso coração, aleluia, é terra boa. Glória a Deus. Meus irmãos, imagine uma igreja com 1000 pessoas, só vai subir 100. O resto fica. Porque os altares hoje em dia estão repletos de pessoas que só vão buscar o que é para si e esquecendo o reino. Jesus, ele veio pregar o reino. Aleluia. Ele disse: não te preocupes com amanhã. E a cada dia nós estamos afatigados com amanhã. A cada dia nós estamos preocupados com amanhã. Glória a Deus. Ele diz: não te preocupas com amanhã. O amanhã nem pertence a nós. Aleluia. Glória a Deus. A
Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Não é só aceitar Jesus. Glória a Deus. Não é só ter emoções. Às vezes, quando nós cantamos, é tão lindo. A gente canta, a gente chora, se emociona. Aleluia. Mas a palavra, quando ela é lançada, quando ela é semeada, muitas das vezes não entra no nosso coração. Ficamos desapercebidos. Ficamos conversando na igreja. Ficamos prestando atenção, criança que às vezes anda dentro da igreja. Ficamos olhando se o irmão está percebendo a pregação. Ficamos olhando se o irmão está conversando. Ficamos olhando e não deixando a semente ser semeada em nós. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é séria. Aleluia. O Obreiro Gilson, o Diácono Gilson falou aqui domingo. Deem atenção à palavra. A palavra é o próprio Jesus falando. Aleluia. Quando nós cantamos o hino, às vezes o hino é para nós mesmos. É para nos exaltar. O Senhor vai curar. O Senhor vai fazer. Eu estou triste, Ele me levanta. Mas a palavra, aleluia, ela é Jesus falando. E se eu e você não der ouvido para essa palavra, aleluia, nós morreremos. Aleluia. Espiritualmente nós morreremos. E o pior, perderemos a nossa salvação. Exaltado é o nome do Senhor. Nós que estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, lançamos a palavra aos ouvidos. Aleluia. Agora, o Espírito Santo é que adentra dentro do coração. Aleluia. Nós aqui falamos e vocês ouvem. Mas, se o seu coração estiver para a palavra do Senhor, ele adentra. Aleluia. O semeador e a semente é a mesma. O que muda aqui é a terra. O que muda é o sol. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Que eu e você venhamos ser uma terra boa. Que Jesus ele possa encontrar em nós uma terra cuidada, adubada, como um agricultor. Quem é agricultor aqui sabe. Para você poder plantar, você tem que primeiro cultivar a terra. Você tem que prepará-la. E nós temos que preparar o nosso coração para receber a semente que está sendo lançada. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Que nós viemos refletir nesta noite. Quando eu falei, não era essa palavra que eu ia trazer. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E quando nós pregamos, não é só para vocês, também é para mim. É para mim também. Eu também tenho que preparar o solo do meu coração. Para que a palavra do Senhor entre, adentre. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Medite nessa palavra. Palavra linda. Uma palavra que Jesus falou por parábola e Ele próprio, aleluia, interpretou para a igreja. Para que eu e você não venhamos se perder. Porque Ele nos ama de tal forma, aleluia, de tal forma, que Ele deixou a sua palavra para nos ensinar. Para que nós não viemos perder o bem mais precioso que cada um de nós tem, que é a salvação. Porque é a única coisa que não tem preço. Aleluia. Você não compra a salvação.
você receber essa graça, de graça, você tem que permanecer em Cristo em você. Aleluia. Foi até aqui que o Senhor falou. Já quero ser grata a Deus por esta palavra.